Este vídeo é a apresentação da pesquisa intitulada Técnicas Estatísticas Avançadas aplicadas a dados brutos para a detecção de dano estrutural, desenvolvida pelo aluno de graduação em Engenharia Civil Alan Torres, sob orientação do professor Alexandre Cury, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O vídeo apresentará, em linhas gerais, a motivação por trás da pesquisa, a metodologia desenvolvida, os testes utilizados para validá-la, o resultado obtido e uma breve discussão. O monitoramento da integridade de estruturas é fundamental para se evitar falhas estruturais que podem levar a graves consequências sociais, econômicas e ambientais. As metodologias modernas têm focado em medições de parâmetros dinâmicos, por exemplo, utilizando acelerômetros para identificar danos, já que essas características são afetadas por mudanças nas propriedades físicas da estrutura. Esse monitoramento leva ao armazenamento de grandes quantidades de dados que necessitam de contínua avaliação. Este trabalho foi desenvolvido sob a premissa de que seria possível detectar dano diretamente a partir dos dados brutos colhidos. A ideia por trás da metodologia aqui proposta é, primeiramente, criar um indicador mais compacto a partir dos dados brutos. Para tanto, foram utilizados indicadores estatísticos. A partir deles, foram aplicadas metodologias de clusterização para tentar identificar o dano. Para cada acelerômetro considerado, foram extraídas as seguintes estatísticas: valor de pico, média, média quadrada, RMS, variância, desvio padrão, assimetria, curtoses, fator de crista e fator K. Esses dados foram utilizados como entrada para os algoritmos de clusterização. Os algoritmos de clusterização classificam os dados de modo a encontrar a combinação que resulta no conjunto com maior grau de similaridade. Neste trabalho, o algoritmo escolhido foi o Kaminsky, que funciona da seguinte maneira: criação aleatória de um certo número de clusters que são representados pelos seus centroides. Em seguida, calculada a distância de cada dado coletado até o centroide mais próximo. Então, é feito um processo iterativo com a atualização do cluster e centroide até que se encontre os clusters que resultam na menor distância entre os pontos dentro dele e o centroide, ou seja, os pontos que são mais semelhantes entre si. Para a validação da metodologia proposta, foram utilizados dados experimentais obtidos dos monitoramentos de um viaduto localizado entre Lyon e Paris, na França. Pelo viaduto passam trens de alta velocidade, e para evitar efeitos de ressonância na estrutura, ele passou por um procedimento de reforço em que mancais foram instalados nas suas extremidades e posteriormente apertados, mudando a frequência natural da estrutura. Durante esse procedimento, foram instalados acelerômetros na estrutura e foram realizadas 15 medições antes do aperto e 13 medições depois. O objetivo da aplicação da metodologia desenvolvida é avaliar a capacidade de abordagem e diferenciar claramente os 15 primeiros ensaios, que podem ser considerados como uma situação sem dano, dos 13 outros ensaios, que podem ser vistos como uma situação da estrutura com dano. Os dados de entrada para o caminho foram organizados numa matriz 28 por 80, em que as 28 linhas correspondem aos 28 testes realizados, 15 antes do aperto e 13 depois, e as 80 colunas correspondem às 10 estatísticas extraídas para cada um dos 8 acelerômetros utilizados no monitoramento. A primeira tentativa de classificação resultou em 67% dos dados de antes do aperto sendo corretamente classificados como tal, mas apenas 23% dos dados após o aperto corretamente classificados. Para melhorar esse resultado, foi realizada a combinação 2 a 2 de cada estatística de cada acelerômetro, de modo a encontrar a combinação que resultasse na menor soma das distâncias dentro do cluster. A partir dessa análise, e utilizando a combinação encontrada como entrada para o caminho, melhorou-se consideravelmente a capacidade de classificação da metodologia, passando-se a 79% dos dados de antes do aperto corretamente classificados como tal e a 100% de classificação correta dos dados depois do aperto. A partir dos testes realizados, é possível perceber que a junção de algoritmos de clusterização e estatísticas de ordem superior parece adequada para diferenciar estados estruturais diferentes a partir de dados brutos. Para os dados experimentais, a seleção da melhor combinação melhorou a capacidade de classificação. Como sugestão para trabalhos futuros está a consideração de como tornar essa análise mais automatizada. É importante salientar a complexidade da análise realizada, que tem que lidar com dados brutos. Por isso, os resultados devem ser melhorados antes de utilizar a metodologia em contextos reais. Os autores gostariam de agradecer à CAPES, ao CNPq, à FAPEMIG e à COPE e ao CNFC pelos dados utilizados nessa pesquisa.